Bom dia a todos presentes na tribuna. E hoje, de maneira especial, um dia muito agradável para mim, porque, com todo respeito aos vereadores que aqui estão, falar nessa casa de lei com alguém da envergadura e da hombridade do senhor Moacir Macedo me traz muita responsabilidade. O senhor Moacir é uma pessoa que eu admiro muito e uma das pessoas que, em conversas particulares, em bons assuntos, em trocas de ideias, formou o que eu sou hoje, dentro do transcorrer como ser humano. Eu gostaria de saber da mídia, do pessoal, se tem... eu passei um slide, um PowerPoint para a câmera, para que a câmera passasse hoje, para que a gente pudesse mostrar algumas condições para que as pessoas tenham um bom entendimento sobre o meio ambiente, e as condições que a gente vem atravessando nos últimos anos, nas últimas décadas, eu passei esse material, Mas se não tem problema não, tá joia. Eu passei para o pessoal da comunicação, da Câmara. Foi passado um PowerPoint, presidente? Sim, tá. E aí, a gente, para começar esse assunto relacionado ao meio ambiente, especialmente do período e do tempo que faz que a gente já vem aqui à Câmara para falar sobre esse assunto recorrente, inclusive a tia Nicola, que foi presidente da Câmara, também fez até homenagem para a gente, com relação à época, a essa luta ambiental, Isso já faz um períodozinho grande já. Então não é de hoje que a gente alerta sobre as condições ambientais em nosso município, em nosso país e no mundo, porque a natureza ela não põe muros, para cercar os seus recursos e impedir que outras regiões tenham acesso aos mesmos, Tudo na natureza é amplamente conectado. É amplamente conectado. Então, por isso que a gente está aqui nesse 5 de junho, Aliás, não é o 5 de junho, O 5 de junho já passou, a gente está aqui para falar do 5 de junho, do meio ambiente, com relação a esses processos que vêm acarretando a nossa sociedade ultimamente. Semana passada, a gente comemorou a Semana do Meio Ambiente, a gente participou de várias ações, inclusive a gente usa e reconhece o trabalho do secretário de Meio Ambiente, do Zé Lucas, que tem, dentro das suas condições, desenvolvido ações formidáveis na Secretaria do Meio Ambiente. E a gente percebeu, num dia da Semana do Meio Ambiente, a semana passada, não sei se foi na quarta-feira, que todos perceberam aí que houve uma subida de um cogumelo, de fumaça gigantesco aqui para a região do São Francisco, do Paredão, mais ou menos aqui, na região da Serra, que foi assolada por queimadas, o ano passado. Não foram passados dados para vocês, mas eu fiz esse levantamento de dados, mapeando a área e passando para o meu irmão, que é agrimensor. Mais de 14.500 hectares foram queimados, na região da Fortaleza, do Paredão, dessas regiões nossas aqui, o ano passado. E eu fui para a frente de combate com o Corpo de Bombeiro, atuei com eles na região, mostrando áreas, porque são áreas que a gente conhece como a palma da mão, para tentar frear o avanço do fogo. E está chegando aí mais uma época, as mudanças climáticas estão aí para todo mundo perceber, ver e entender. Não precisa ser um expert científico nisso, basta você ser um ser vivente e conhecedor do seu ambiente, participar dele, que você percebe todas essas alterações que vêm ocorrendo. Então a gente veio especialmente na tribuna popular e inclusive
com carinho muito especial, porque é presidida pelo meu querido amigo, né, de infância e o vereador que eu depositei meu voto de confiança, né, que é o Cleilton. E a gente tem sabido já que já está se movimentando para criar a comissão ambiental aqui da Câmara, né? A comissão de meio ambiente vai ser criada, é algo que a gente fala na tribuna popular, em todos os momentos que eu estive presente, que precisava de uma comissão ambiental, né? Uma comissão da Câmara, né? Para apreciar essas condições, para que atitudes de prevenção, vereadora Daiane, vereador Oscar, Soró, Nubiano, Vanessa, Mourão, Cassim, Lacerda e o Grande Júnior, que ações de prevenções sejam trabalhadas, né, para que as situações como essa não recorram. E a parte que foi mais atingida, né, uma das regiões mais atingidas, para quem conhece bem a volta da Serra, a região da Fortaleza e do Ribeirão das Pedras, as partes mais comprometidas foram as nascentes do Ribeirão das Pedras, né, com as queimadas. Né, foram feitas ações, inclusive mobilizações por grupos, né, civis em Quirinópolis, fez um grande evento de plantio de mudas, né, na nascente do Córrego do Potreiro, que está logo após o confinamento do Guilherme. E então a gente está aqui para alertar mais uma vez a sociedade, para falar mais uma vez no sentido de que nós temos um circuito fechado de servidão de água, né? O que é um circuito fechado, público de água? O sistema, ele é nosso, vereador Lucas. Ele está dentro do nosso território, ele é único, ele é nosso. Pouco município no Brasil tem essa capacidade de ter um sistema de abastecimento público fechado, que só abastece uma cidade, Daiane. Ele não passa por outros municípios, né? Ele não é compartilhado. Então, Quirinópolis tem esse privilégio, tem esse poder, né, de poder estar nessas condições de cuidar do seu manancial de abastecimento público. Então, a gente gostaria de falar, né, de fazer mais uma vez esse lembrete sobre as condições do meio ambiente, ressaltar agora apareceu, está aparecendo, parece, o PowerPoint, né? Aí eu fui pego assim, de certa forma, de surpresa, né? Porque a gente se prepara e vem com direcionamento, né, de fala e fiquei travado. Vocês me desculpem aí, Silvinho nunca ficou dessa forma, nervoso, né? Travado. Por quê? Porque quando você se propõe a fazer algo, eu gosto de fazer algo livre, né? Livre, direcionar a minha fala, né? Então, a gente está aí, né? Eu gostaria de poder ver se teria uma atuação aí para que eu possa fazer um referenciamento nele. E aí, presidente e novos vereadores, foi me dado um tempo aqui que eu acho que vai extrapolar, tá? Então, eu gostaria de fazer um pedido à casa aí sobre esse tempo aqui de 15 minutos que, né, não vai ser o suficiente para que eu possa falar. Tá, eu posso... Tem jeito de eu me deslocar para cá, porque daqui... Tem um microfone aí que dá para utilizar, porque daqui as vistas já... Usa o meu aqui. Vai ligar ali. Ah, tá. Então, show. Aí é bom que dá para os presentes, né, observarem. Inclusive, isso aí foi uma ideia da minha esposa, né, quando foi para vir aqui falar na Câmara, ela falou: Silvio, vai lá agora e bota, né, conceitos e posições firmes, né, baseadas em algo acadêmico, né, porque você tem uma história, né, para contar. Não deixa lá pontuado só como falas, né, ditas ao vento, né, porque aí às vezes no trilhar de seu caminho, se você for buscar algo, né, para se referenciar, e não vai conseguir encontrar. Então, vamos lá. Pode deixar assim mesmo. Aí.
Bom, a primeira parte, né, foi uma referência com relação à minha carreira, né? E dito isso, não fui eu que fiz, foi minha esposa, a Anne, né, que é diretora do CEMEI Nossa Senhora da Abadia, né, ela que montou esse slide aí. Aí, esse primeiro aí, porque eu reverberei a condição da queima, né, na região da Fortaleza, e ela não foi dita ao léu, ao vento, porque eu falo das situações que eu vivo e que eu vivencio, que eu experiencio. Isso aí é de 2018, essa foto. Foi a primeira grande queimada que assolou e devastou a Serra das Antenas, em 2018. Né, aí a gente foi lá, fez essas imagens. Essas imagens, elas foram capturadas de um vídeo, né, que eu fiz, falando da situação e dizendo o que vem ocorrendo com o Cerrado, né. Nesses últimos anos, essa área sofreu mais de 3 incêndios, sendo o último em 2024, que consumiu cerca de 14 mil hectares da região da Serra, né, toda. Mourão, tendo a ideia disso, Gustavo, para você ter uma ideia, esse fogo ele foi debelado, ele foi combatido com a união de vários setores, né, inclusive os produtores rurais, né, da região, onde seu tio Arnaldo, né, doou, o Guilherminho doou o avião para combater, porque se não fosse o combate com o avião não teria debelado fogo, e ele já estava a cerca de 3 dias de atingir a nascente principal do Ribeirão das Pedras, né, que fica lá na subida do Fortaleza, na subida do Manuel Gomes, Joaquim Quirino. Pode passar, Lucas, por favor. Ah, tá. Esse é o Lucas, meu amigo. Obrigado, Lucas. Então, aqui foi feito para quem acessar ele, depois eu gostaria que pudesse passar eles para a câmera, aí era um vídeo, né, sobre Abra os Seus Olhos, é um clipe musical da banda internacional, Walter Braille, né, que eu gosto muito, que eu utilizei ele muito para fazer educação ambiental, na época que eu desenvolvi os projetos de educação ambiental nas escolas. Aí vem, né, para a gente compreender por que essas ações e essas queimadas, né, nos últimos anos, vêm acontecendo de forma mais abrupta, e não é só no Brasil, né? Nesse momento, no hemisfério norte, é verão, o Canadá está em chamas, né? O Canadá está enfrentando queimadas num país que é praticamente um país congelado, né? E está no verão deles, eles estão sofrendo, né, com queimas, inclusive de materiais que ficam presos, né, na geleira e estão sendo liberados para a atmosfera. E isso é preocupante. Então a gente precisa entender, né, o que é mudança climática e o que é aquecimento global, né? Aquecimento global e mudanças climáticas são termos relacionados, mas distintos. Importante entender que a diferença para que possamos agir de forma eficaz na proteção do nosso planeta. Porque é tudo, né? É o todo. Quando a gente age aqui em Quirinópolis para preservar, para proteger aqui o local, a gente está agindo global. Aí vem referenciando cada tema, no aquecimento global. É o aumento de temperatura da Terra a longo prazo. Ou seja, não foi ontem, não foi há 10 anos, são estudos que vêm sendo monitorados há mais de 50 anos. Esse aumento é impulsionado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, liberado por atividades humanas como queima de combustíveis fósseis e desmatamento. CO2, todas as nossas atividades. O metano, o famoso pum do boi, né? A vaca, o sistema digestivo do ruminante, né? Libera o metano na atmosfera. E o óxido nitroso, que é um que passa particularmente sem conhecimento nenhum, é quando você faz a colheita, por exemplo, Gustavo, da cana, faz a colheita da soja, e todo o material químico que foi utilizado para fazer a adubação daquele momento, ele entra em contato com a flora, com as bactérias que decompõem o humus do solo, só que aí é matéria química, Daiane, e essa matéria química é liberada em forma de óxido nitroso. Então é pouco. Imagina você num país agrícola como o Brasil, né? E aí a gente não entende essa conta, porque ela nunca fecha. Por que o cidadão que produz
e que necessita na sua demanda na natureza, Deuseni, né? Ele usa a natureza, então ele depende do equilíbrio dela. Por que que ele agride, né? Por que que ele não respeita as leis? Quando se fala em lei, tem hoje ainda o PL da devastação, né, que está aí tramitando no Congresso, né, já praticamente aprovado, e a gente tem que abrir o olho com relação a isso, porque é dar o autolicenciamento, Gustavo. Você imagina o empreendimento vindo aqui para adquirir... Vamos pensar as usinas, né? Imagina se não fosse o EIA-RIMA delas, porque as duas que foram instaladas aqui são exemplares, no quesito, na condição ambiental. Imagina se não tivesse tido o EIA-RIMA, todos esses estudos, né, de licenciamento. Então, é isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. Mudanças climáticas é um termo mais amplo, que engloba as consequências do aquecimento global, incluindo alterações em diversas variáveis climáticas, além de temperatura. Então, vocês observem aqui um termo, né, ele puxa o outro, só que eles são amplamente desenvolvidos de formas bem distintas, tá? Exemplos de mudança climática: aumento de eventos extremos, né? Ondas de calor, chuvas torrenciais, secas e furacões. Ainda não sentimos aqui no Brasil o efeito dos furacões, mas isso, né, a partir dos eventos da mudança de temperatura dos oceanos, Gustavo, que são os oceanos que regulam o clima do planeta, vai poder começar a vir furacões na região sul do Brasil, né, que já é tão devastada por conta dos desmatamentos de áreas de pampa e Mata Atlântica, né? O Rio Grande do Sul até hoje não se recuperou, né? E pode sofrer outro processo agora de novo. Elevação do nível do mar, né? Devido ao derretimento de geleiras, expansão térmica da água. O que é isso, Daiane? A expansão térmica. Água doce entrando em água salgada. Existem nos fundos do oceano correntes marinhas que são rios dentro da água, que resfria e aquece, né, o planeta. Vou dar um exemplo clássico aqui da nossa região. A corrente do Golfo do México. Ele passa no Golfo do México, aquece, Gustavo, e leva calor para a região da Inglaterra, no norte da Europa, resfria e volta trazendo frio. Isso são correntes marinhas. O que ocorre? Vai haver uma dessalinização da água. Você imagina a Groenlândia derretendo, uma Antártida derretendo e mandando essa água doce para dentro dos oceanos, né? Vai desregular essas correntes marinhas que dependem da salinização da água. E alterações da umidade do ar e nos padrões do vento, impactos na agricultura, disponibilidade de água, ecossistemas e saúde humana. Aqui um adendo especial, né, pelo que falou o vereador aí com relação à saúde. E a gente mais uma vez tem que reiterar isso aqui: para cada R$1 investido em qualidade ambiental e cuidados com o meio ambiente, economiza-se R$27 em aplicações diretas na saúde. É fácil fazer essa conta, né? Não é difícil. E não é difícil também a gente compreender por que essa conta nunca fecha, né? É só a gente usar a imaginação. É importante ressaltar que as mudanças climáticas também podem ter causas naturais, como variações na atividade solar e erupções vulcânicas. No entanto, o consenso científico é de que as atividades humanas são o principal motor de mudanças climáticas observado nas últimas décadas. É mais ou menos assim: 24 horas é o tempo de existência da Terra, vereador Lacerda. Vamos imaginar que 24 horas, um dia. A raça humana chegou nos últimos segundos dessas 24 horas, ou seja, às 23 horas e lá vai segundos só. E dentro desse tempo, as ações que a gente reverberou e fez, principalmente nos últimos 50 anos, dizimou praticamente tudo que houve de extinção anterior à espécie humana, de biodiversidade que um planeta levou 14 bilhões de anos para construir. 4 bilhões de anos, 14 bilhões do universo, mais de 4 bilhões de anos para construir. E o aquecimento global? O que é? Fica aí essa explanação, para que a gente compreenda aí, trazendo exemplos práticos, usando o slide, trazendo exemplos práticos diários da aplicação do dia a dia da gente.
e quem fala aqui para vocês é um pequeno produtor rural, né, de família tradicional em Quirinópolis, veio para a região do Carvalho, depois veio para a Serra da Fortaleza. Nós temos 2 áreas de produção, e nessas 2 áreas, uma de 67 alqueires, a outra de 17, são deixados mais de 10% do que é exigido por lei, mais do que os 10% de áreas, né, de proteção ambiental. E a gente não deve nada para ninguém, Soró. A gente não deve nada para ninguém. A gente não vive com ganância, Cassim. A gente respeita o que a natureza pressupõe para a gente, e numa troca de reverberar e devolver para ela, a gente devolve o que é dela, o que deve ser dela. Porque antes de vir a gente, veio tudo que existe e que possibilitou a nossa história de estar aqui acontecendo, né? Antes de existir o ser humano, existiu todas as outras espécies. Antes de existir os seres vivos, vertebrados, invertebrados, mamíferos, existiram os vegetais. Os vegetais, numa troca de simbiose fantástica de água, solo e tudo, possibilitou com que alguns seres vivos, por conta de concorrência, de predação dentro do oceano, saíssem para fora, Júnior. E aí a gente veio aqui numa mágica fantástica e maravilhosa de um Criador, né? Porque a ciência não aparta da criação de Deus, né? Um processo acontece junto com o outro. E aí a gente gostaria de deixar, né, essa explicação para vocês, mais essa fala, pedir aos nobres colegas e amigos aí, né, que avancem nessa criação, né, da comissão, e que faça, e que dois assuntos sejam importantíssimos para essa comissão trabalhar. O circuito fechado, Vanessa, de água, que nós não podemos permitir. Você não pode deixar de tirar água da sua cisterna para buscar a água do vizinho, Vanessa. Não tem como. É impensável um negócio desse. E tem recurso, e tem dinheiro, e tem verba, né, para isso. E a outra, com relação às queimadas, né, que ano a ano vem aumentando na nossa região e vem atingindo, né, a Serra das Antenas. A gente não é contra o cultivo e a cultura da cana, mas essa queimada só andou do jeito que andou lá, e todo mundo sabe disso, porque 2 mais 2 é fácil de fazer a conta 4, porque a cana subiu, né, a serra, porque senão esse incêndio não tinha se propagado dessa forma, que a cana ela é um catalisador do fogo. Fogo em cana não se controla, né? Então, a gente pede às autoridades, às usinas, as corporações aí de segurança, o corpo de bombeiro, né, a gestão por parte da prefeitura, em nome do Zé Lucas, né, que eles façam uma atenção especial com relação a isso, Soró, porque agora está começando o período, né? E a gente viu aí chover essa semana, um cogumelo avisando a gente aí, né, ó, na mesma região, eu estou aqui perto, eu posso atingir novamente. E se atingir, Lacerda, é adeus. É adeus biodiversidade, é adeus o recurso de turismo, né, que a gente tem fantástico aí, né, que é essa região, né, e de muitos recursos, porque uma área que é atingida de mata, Cassim, ela precisa de no mínimo 15 anos sem incêndio para ela tentar voltar a seu sistema de origem, né, como ela era antes. 15 anos. O cerrado às vezes 10, porque o cerrado ele tem uma resiliência muito grande com o fogo, mas se ficar recorrente, como vocês viram lá, só na região da Serra das Antenas ali já passou nos últimos anos mais de 3 incêndios seguidos, né? Nos últimos 3 anos, todo ano queima lá, todo ano, vai desaparecer. Aquela pequena vegetação que tem ali de cerrado, censo restrito, inclusive onde foi documentada a Roécia quirinopolensis, né? Uma planta endêmica de Quirinópolis e que já está ameaçada de extinção, que não existe em lugar nenhum. Então é isso que a nossa espécie está fazendo, né? E a gente tem como conviver, cada um pode fazer a sua parte simplesinho. Se você quer que o gestor faça a parte dele, você tem que fazer o mínimo na sua casa. Separa, recicla, cobra, faz através de sua ação, através de sua atitude. Esse é o modo de você cobrar, né, no meu entendimento, algo que possa ser útil e bom para todos. Então, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade. Seu Macir,
Eu acho que o nervosismo todinho inicial foi de ver o senhor sentado aí na tribuna, viu? Eu falei, meu Deus, eu nunca falei com o senhor Moacir presente na plateia, né? Vou ter que falar hoje, né? Mas foi uma honra compartilhar esse momento com o senhor, com vocês, meus 9 vereadores, Oscar, Nubiano, Soró, Daiane, Vanessa, Mourão, Cassim, Lacerda, Júnior, Deusani, Cleilton. Está faltando algum? O Lucas, né, o cowboy, que saiu, né, da tribuna aqui, mas deve estar por aí, né? Então, um abraço a todos, um ótimo dia, né? Criem essa comissão, hajam em defesa, né, mais do que em defesa dos interesses comuns, mas os interesses coletivos, né, de todos, e que o meio ambiente seja muito além do que o ar que a gente respira, a razão que faz a gente viver, porque sem água, sem alimento, a gente não é nada. Obrigado, presidente. Obrigado, Silvio.